ICP, defesa da fé. Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta, hein? Agora com a matéria hermenêutica. Você já está com o seu módulo em mãos? Se você não tiver, por favor, vá lá, pega o seu módulo, abra o seu módulo na página 129, que hoje nós estaremos estudando hermenêutica. Você vai amar essa matéria, tá legal? Vamos então ao sumário da nossa matéria? Observe aí na sua telinha. Bem, nós estaremos falando na aula 1, que é a introdução, desafios futuros para a igreja. Aula 2, definição de hermenêutica. Aula 3, artifícios empregados na compreensão do conteúdo bíblico. Aula 4, as principais leis da hermenêutica bíblica. Aula 5, a Bíblia e seu intérprete. Aula 6, a regra fundamental da hermenêutica bíblica. Na aula de número 7, outras regras importantes da hermenêutica bíblica. E na aula de número 8, princípios hermenêuticos de Lutero e Calvino. Tá legal? Muito bem. Bem, em toda a nossa aula, como vocês já têm acompanhado nos DVDs anteriores, nós sempre utilizamos a Bíblia apologética, tá bom? Se você tiver aí em suas mãos a Bíblia apologética, legal. Se você não ainda adquiriu a Bíblia, a nossa Bíblia apologética, dá uma ligadinha para o nosso escritório e peça já a sua Bíblia, tá legal? Bem, vamos lá então. Você observou aí no tópico 1 da nossa aula uma frase que nós colocamos como introdução, né, da nossa aula. Diz assim: desafios futuros para a igreja. Observe bem, não é nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi tão desafiada em seus esforços para manter um padrão bíblico forte quanto hoje. Concordam comigo? Então, embora a igreja evangélica esteja experimentando um crescimento notável, ela está, no entanto, empenhada em uma luta contínua para manter um alto padrão de pureza, verdade e santidade. Essa é uma grande luta que a igreja enfrenta. E não é de se estranhar, desde os tempos de Cristo, nenhuma geração, tem sofrido tanto os ataques de filosofias mundanas que procuram infiltrar-se na igreja quanto a nossa. Diariamente, constantemente, somos bombardeados com falsas doutrinas por meios da mídia em massa, de todos os níveis, como, por exemplo, livros, revistas, programas de TV. E dentro das igrejas, os falsos mestres também têm engrandecido de modo eficaz suas mensagens distorcidas e assim usam os meios de comunicação em massa para isso. É lamentável, é complicado, né? O que então devemos fazer? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que a igreja deve fazer? Fugir e nos esconder? Ficar com medo e nos esconder? Abandonar nossos padrões de ética cristã? Acha que isso seria a forma correta de enfrentarmos tal dificuldade? Não. Nós cremos que a resposta é clara. A igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação consistente e exata da palavra de Deus. Ok? Guarde isso em seu coração. A igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação exata, consistente da palavra de Deus. Essa necessidade exige dedicação ao estudo da palavra de Deus e atenção cuidadosa aos princípios da interpretação bíblica. Então, preste atenção. 2 cuidados importantes que devemos ter. O primeiro é a dedicação.
ao estudo da Bíblia. E o segundo é a atenção cuidadosa aos princípios da interpretação bíblica, ok? Princípios estes que expandem a nossa mente para que possamos compreender a verdade e, ao mesmo tempo, em que refreiam nossas imaginações para que não ultrapassemos a verdade das Escrituras. Por que estudar, então, os princípios de interpretação? Nosso alvo é aprender hábitos de interpretação correta da Bíblia, a fim de não cometermos sérios erros, ok? Olha só que interessante. Aí vai um pouquinho de história, né? Um cruzador do século XII pegou um neném sarraceno e justificou seu assassínio brutal, baseado, sabe em que texto da Bíblia? Salmo 137, verso 9, quando diz: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha só que coisa terrível. Uma má interpretação do texto bíblico, o que levou alguém a fazer? Despedaçar uma criança numa rocha? É complicado isso, não é? Quer ver um outro exemplo na história? Na América colonial e na África do Sul, os recém-chegados da Europa citavam como base bíblica a ordem de Josué para matar os cananeus e tomar posse das suas terras, e conquistaram as terras das populações indígenas. Usaram aqueles textos para justificar as suas atitudes e tomar posse das terras indígenas. Quer ver um outro exemplo também? Esse é até um pouco mais perto da nossa realidade. Há apenas mais ou menos aí 50 e poucos anos, um pouco mais, comícios políticos na Alemanha nazista destacavam pastores, observem, destacavam pastores que explicavam que o extermínio dos judeus era da vontade de Deus, simplesmente porque os judeus tinham pedido para que o sangue de Cristo estivesse sobre eles e sobre a cabeça de seus filhos. Está lá em Mateus 27, versículo 25. Horrível isso, né? Também nós temos outro exemplo aí, sobre algumas igrejas que em seus cultos manipulam serpentes, justificando um texto de Marcos. Não é complicado um negócio desse? Quantas pessoas já morreram por serem picadas pelas serpentes? É complicado esse negócio de interpretar um texto bíblico à moda, ou melhor, perdoe a moda, mas interpretar um texto bíblico sem regras de interpretação. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Esses poucos exemplos que citamos aqui ilustram a estultícia de achar que cada um deve interpretar a Bíblia de sua própria maneira, se não houver diretrizes gerais para a interpretação apropriada. A Bíblia refletirá o coração ou os corações dos homens, mas não os transformará. Essa é uma grande realidade. Mas a Bíblia claramente interpretada, bonitinha, corretamente e também proclamada de maneira correta, segundo as leis que governam a comunicação humana, tem sim mantido sucesso notável no decurso dos séculos. E a ela se deve o fato da derrota da escravidão, por exemplo, dos vícios, da corrupção, e também da corrupção do Império Romano. Por que não dizer isso? Se nós observarmos a história da igreja, nós veremos isso. E também a transformação de diversas culturas e da vida de milhões de crentes verdadeiros. Então vale a pena, querido aluno, nós gastarmos um pouquinho de tempo, ou melhor, investirmos tempo para aprendermos um pouquinho mais sobre as regras de hermenêutica, a fim de que possamos interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicá-la para as demais pessoas que estarão nos ouvindo nos cultos, nos seminários, onde quer que nós estejamos. Ok? Então, daqui a pouquinho nós vamos passar para o próximo capítulo. Não esqueça de ter em mãos a sua Bíblia apologética, assim como também o seu módulo de número 3. Ok? Olá, pessoal. Voltamos, hein? Agora
na aula de número 2, definição de hermenêutica. Você sabe o que significa a palavra hermenêutica? Pensa aí, sem olhar no módulo. Não vale olhar no módulo agora. O que significa hermenêutica? Tem aí mais ou menos uma sugestão? Ainda não? Então tá bom. Olha aí no seu módulo para que você nunca mais se esqueça da definição da palavra hermenêutica. Observe aí na sua telinha. A hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para a interpretação das comunicações. Legal, né? Tranquilo. Bem, eu sei que você deve ter lido aí com a sua mente. Fala o seguinte, tente verbalizar, tente falar. Você falando, a sua mente registra com mais rapidez. Vamos lá de novo? Olha na sua telinha. A hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para a interpretação das comunicações. Pronto. Agora você não vai esquecer mais. Tá bom? Vamos lá então. Hermenêutica é uma palavra grega. Essa palavra grega é derivada do nome Hermes. Quem era Hermes? Hermes era um mensageiro dos deuses mitológicos gregos. Acreditava-se que esse Hermes, esse mensageiro dos deuses mitológicos gregos, é que entregava e interpretava as mensagens divinas aos mortais. Ok? Essa palavra, ou alguma forma dela, é usada 14 vezes no Novo Testamento. Olha só que interessante. Essa palavra, ou alguma forma dela, é usada por 14 vezes no Novo Testamento em referência ao termo explicar ou interpretar comunicações. E nós temos também um exemplo nítido que pode ser visto na conversa que Cristo manteve com dois homens na estrada de Emaús. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Olhem na sua telinha. Observe então na sua tela o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 27. O texto diz assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A palavra nesse texto traduzida como explicar, é diermeneu. Vou escrever aqui para você, tá bom? Ó, é uma palavrinha do grego, assim, diermeneu. Tá legal? Muito bem. Então, o que eu estava dizendo é que a palavra, aí no texto, traduzida como explicar, é esta aqui no grego, diermeneu. Uma forma do vocábulo traduzida por hermenêutica em nossa língua. Tá legal? Explicadinho? Muito bem. Eu quero apresentar ainda para você duas palavrinhas super interessantes que são parecidas na hora de escrever, parecidas também na hora de verbalizar, mas totalmente diferentes na hora do seu significado, na hora da sua aplicabilidade, vamos colocar assim. São essas aqui, ó. A primeira é exegese, tá legal? E a outra é eisegese. Vamos lá. Eisegese. A primeira é exegese, a segunda é eisegese. Está aparecendo aí na sua telinha? Vamos ver o significado delas? Vamos lá. O termo exegese deriva-se de uma palavra grega que significa conduzir para fora. E eisegese é de um vocábulo que significa conduzir para dentro. Deu para compreender? Então, quando é que ocorre a exegese? E quando ocorre a eisegese? A exegese ocorre se a aplicação provém genuinamente do texto. Ou seja, é o texto se autoexplicando. É quando a aplicação provém do texto,
sai do texto. E a exegese é o contrário. É se a aplicação é artificialmente imposta sobre o texto. É quando eu olho o texto e dou a ele uma interpretação baseado na minha vontade, naquilo que está conveniente para mim. Tranquilo? Deu para compreender essa primeira parte? Muito bem. É importante que você compreenda isso, tá? A diferença de exegese para exegese. Também, usualmente, acontece quando o intérprete desconsidera qualquer regra de interpretação. A exegese também acontece usualmente quando o intérprete desconsidera totalmente qualquer regra de comunicação, ou melhor, de interpretação, tá? Então é bom que você, que gosta de estudar, que gosta de ensinar, de pregar a palavra de Deus, fique atento a essas duas palavrinhas e ao seu significado e também à sua aplicação, tá bom? Então, tem mais dois detalhes que eu gostaria de passar para você. Hermenêutica e exegese. Como é essa relação? Qual é a relação da hermenêutica com a exegese? Você sabe já qual é a relação da hermenêutica com a exegese? Eu vou falar e não se esqueçam. Essa relação é a seguinte: a hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica. A hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica. Inclusive está aparecendo aí na sua telinha. Observe. A hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica, ao passo que a exegese refere-se à aplicação dessas regras. Muito bem? Tranquilo? Então tá legal. Olha só, essa foi a nossa aula de número 2, definição de hermenêutica. Tem muita coisa ainda para se falar. Tá legal? Não saia daí e fique atento, porque daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, já estamos aqui de volta, hein? Eu quero dar um lembrete, apenas fazer uma consideração, a seguinte. Todo esse conteúdo de hermenêutica, ele é um conteúdo que está sendo ministrado aqui no DVD de uma forma muito sucinta, tá? É importante, muito importante, que você pegue o seu módulo, analise o módulo, leia, releia, procure também outras referências que falem sobre hermenêutica. É importante demais que a gente possa aprender bastante esse assunto, definir direitinho as leis da interpretação bíblica, tá bom? Para que a gente possa fazer a aplicação dessas leis na hora de interpretar o texto, a fim de sermos usados na presença de Deus, pelas mãos do Senhor, e possamos também passar para os demais uma mensagem sadia e principalmente uma mensagem verdadeira da palavra de Deus, tá bom? Então, recapitulando, você precisa estudar o seu módulo, responder os questionários e enviar para a nossa faculdade, tá bom? E, querendo saber um pouquinho mais dos assuntos, desse assunto propriamente dito, você pode olhar no seu módulo, lá no finalzinho de cada matéria, tem a referência bibliográfica. Se você quiser adquirir algum ou todos aqueles livros, você pode ir lá, com certeza você vai ter esses assuntos que nós estamos tratando aqui, você vai tê-los de uma forma muito mais abrangente. Tá legal? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre artifícios empregados na compreensão do conteúdo bíblico. Tá bom? Então vamos lá. Munidos então desses conceitos preliminares, vejamos agora algumas diferentes abordagens com a finalidade de explorar o sentido ou a mensagem da Bíblia. Neste intento é mister destacar pelo menos 5 artifícios, pelo menos 5, empregados para a aproximação genérica empregada na tentativa da compreensão ou de compreensão do conteúdo bíblico, tá bom? Nós temos aí então, vamos falar aqui apenas de 4, que é a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição. Ou melhor, a quinta posição. A quarta no módulo nós vamos pular. Você pode
ler, entender aí no seu módulo, tá legal? Então vamos lá, a primeira posição está aparecendo aí na sua telinha. A primeira posição diz: a ênfase é dada ao texto em sua realidade presente. Ou seja, o texto é entendido como o lugar teológico em que se pode descobrir o Deus que fala e interpela o homem, colocando a Bíblia em segundo plano, tendo-a como um texto desatualizado. Essa é a primeira posição. Olhando ainda na sua telinha, vamos ver a segunda posição. A Bíblia é assumida como ela é, buscando correspondência entre as situações atuais e os eventos nela narrados. Interessante, né? Este posicionamento reflete a postura do concordismo empobrecedor e superficial que se faz das Escrituras Sagradas. Afirma-se aqui que as coincidências são um sinal de que Deus está falando por meio do evento arquétipo, ou seja, por meio de um evento padrão, um evento modelo. Ok? Vamos lá então, a terceira posição. A terceira posição diz o seguinte, na sua telinha: na medida em que ocorre o redescobrimento do horizonte histórico e cultural do qual a Bíblia se originou, ocorre também a possibilidade de uma melhor contextualização do sentido original de cada personagem. Ok? Leu direitinho aí a terceira posição? Muito bem. A exegese crítica rompeu com as leituras superficiais históricas. A hermenêutica crítica, ela deu um basta, ela rompeu com as leituras superficiais históricas e concordistas da Bíblia, que depositam o sentido real do texto. Não é interessante isso? Vamos então para a quarta posição? Na verdade, eu falei quarta posição, mas é a quinta posição, só que dentro dessa abordagem que nós estamos falando aqui, seria, no caso, a quarta. Né? Eu dei 3 exemplos, agora eu vou dar o último exemplo. Mas no módulo está como a quinta posição, tá bom? Vejamos então aí na sua telinha. O caminho certo para se obter acesso ao núcleo da mensagem bíblica é a hermenêutica.